Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa, na manhã desse dia, para compartilharmos da sua palavra. A lição de número 9 tem como título A Sabedoria de Eliú, o quarto amigo. Embora o escritor da lição tenha estabelecido como destaque somente o capítulo 32, mas esse amigo de Jó, chamado Eliú, ele faz um relato de tudo aquilo que ele pensou e falou e declarou, do capítulo 32 até o capítulo 37, né? E nós vamos, na medida que o tempo permitir, considerar algumas coisas nesses capítulos. Lembrando que a revista destaca a sabedoria, né? No falar, no agir. A revista, no primeiro tópico aí, está intitulado como A Sabedoria não é a exclusividade da velhice. Depois ele destaca um outro tópico, isso na lição, com relação à preferência, né? E destaca aqueles que são mais idosos, mais experientes, e aqueles que são mais novos. Ele comenta aqui sobre as características das opiniões, né? Porque diversos dos amigos, e na soma que seriam 4, apresentaram suas opiniões sobre o que Jó estava passando, né? Um outro tópico que fala na verdade na mesa e do perigo da amizade, também relata essas questões da paixão, né, pela amizade, e às vezes o amigo, por ser amigo íntimo, acaba não repreendendo aquilo de mal que o amigo está fazendo em função da sua amizade, não querendo milindrar, né? Muito bem. Dentro dessa palavra de Eliú, nós queremos destacar o que ele pensa de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos destacar aqui o que ele pensa de Deus. Porque eu posso dar minha opinião aqui a vocês, eu sou um estranho aqui, e chego dentro desse ambiente e dou a minha opinião sobre determinado assunto. Muito bem. Nós estamos num ambiente cristão. Quando eu me proponho a fazer isso, eu tenho que intimamente ou sem palavras autorizar vocês a pensarem, em primeiro lugar, o que o Vitor pensa de Deus. Se ele está dando uma opinião dentro de um contexto evangélico, eu preciso saber, para avaliar a opinião, a minha opinião, vocês precisam saber qual é o pensamento que eu tenho de Deus. Isso tem sido tão sério ultimamente que tem gerado brigas e discussões dentro dos grupos de WhatsApp, dos chamados grupos de igrejas. Por quê? Porque nós publicamos alguma coisa
no sentido de repassar determinados assuntos que nós não checamos a origem daquele assunto. Será que alguém que falou sobre isso é de Deus? O que essa pessoa pensa de Deus? Eu tenho o pensamento meu sobre Deus. Você tem o seu pensamento seu sobre Deus. Logicamente, sem medo de errar, eu posso dizer que nós temos o pensamento sobre Deus à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não é mesmo? Então, olha só as credenciais de Eliú para que ele pudesse falar o que ele falou, do capítulo 32 ao capítulo 37 de Jó. Olha só. Primeiro, ele diz que Deus fala. Você acredita que Deus fala? Ou Deus falou só no passado? Ou Deus falou só para os profetas, os sacerdotes, os reis, os patriarcas, os juízes? Deus fala. E partindo desse princípio, nós estamos abrindo o caminho para valorizar Deus naquilo que falamos e naquilo que pensamos. No capítulo 33 de Jó, versículo 14, ele destaca isso para nós. Olha só. Antes, Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Aí está o grande problema. Deus fala. Deus fala e é o que Eliú estava discursando ali para os demais amigos de Jó e para o próprio Jó. Olha, Jó, Deus fala. Olha, Vitor, Deus fala. E Deus fala uma, Deus fala duas vezes, Deus fala quantas vezes forem necessárias para que nós possamos compreender o que ele fala. Mas o grande problema está no final do versículo. Porém, ninguém atenta para isso. Ninguém atenta para isso. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, confirma tudo isso. Olha só. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, uma, duas, três, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Um outro problema que às vezes nós somos dominados por ele, achando que Deus fala através de mecanismos, de caminhos, de verbalização em relação às coisas do passado, quando não se tinha ainda a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui que Deus falava em sonhos. Deus falava em sonhos. Hoje Deus não precisa falar em sonho. Sonhar, eu durmo com a barriga cheia e vou sonhar um monte de coisa. Deus fala hoje, em primeiro lugar, pela sua palavra. Porque a sua palavra, ela contém tudo aquilo que for necessário para o conhecimento, para a propositura de vida de cada um de nós.
na sociedade, na família, no trabalho, na escola, na igreja. Tem ou não tem? Tem. Nós temos orientação através da palavra de Deus, que é o próprio Deus sendo revelado a nós. Sabemos que essa palavra ela foi divinamente inspirada, escrita por homens inspirados. Sabemos que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito para dar entendimento através dessa palavra. Então, precisamos ter muito cuidado, porque é uma outra prática que tem acontecido no meio cristão. Deus sonhou comigo hoje, irmã. Deus sonhou dessa forma e eu sonhei assim, irmão. Deus me deu uma revelação assim. Muito cuidado com isso. Porque esse período na história, pelo menos de acordo com o que nós conhecemos da palavra, efetivamente aconteceu. Mas não tínhamos a palavra de Deus abertamente para que nós pudéssemos ler, interpretar e agir conforme nela está escrito. Até porque, naquela ocasião, nós percebemos que as falas de Deus, elas foram diferenciadas a situações específicas. Às vezes, uma pessoa praticava determinada conduta e Deus falava com ela de uma forma. Às vezes, uma pessoa praticava a mesma conduta e Deus falava com ela de outra forma. Porque era necessário assim agir. Então, aqui no texto, era possível, naquela ocasião, olha só, Jó 33:15. Jó 33:15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Está falando ali que, no contexto aqui desse versículo 15, que Deus falava às pessoas através de sonhos e visões quando essas pessoas adormeciam. E nós temos diversos exemplos na palavra de Deus nesse sentido. Deus falava dessas formas com objetivos. Não como programa financeiro. Vamos na igreja de fulano de tal, porque lá é possível alguém revelar o sonho que eu tive e daí a pouco eu vou ser convidado a oferecer alguma coisa de valor para aquela denominação, para aquela igreja, para aquela pessoa. Deus tinha objetivos. Jó 33, 17, 18, olha só. Para que ele falava às pessoas na época? Primeiro, para apartar o homem do seu desígnio. Tinha uma finalidade específica. O homem estava com desígnios malignos e Deus vinha e falava com ele dessa forma. Deixa disso, não faça isso, isso é do mal. Aparta-te desse propósito, desse desígnio. Outra coisa, e esconder do homem a soberba. Você está soberbo, você é autoritário, você acha que é o dono de tudo e de todos. Então Deus falava às pessoas para afastá-las da soberba. 18. Para desviar a sua alma da cova, isso é, da morte, do mal, da escuridão, das trevas, de sua vida, de passar pela espada, isto é, de ser morto
pelas autoridades em transgressão às leis e às posturas legislativas da época. Então, por que isso é importante? Porque dentro desse contexto aqui, não precisa falar sobre isso, mas se pegarmos desde o capítulo 1 de Jó, nós vamos ver que ele tinha tudo, né? E de repente perdeu tudo, e ele questionava, mas eu não tenho pecado que possa justificar todo esse sofrimento que eu estou passando. E aí questionava se Deus foi que mandou o sofrimento, se ele foi quem buscou o sofrimento, e é importante nós entendermos nesse contexto a soberania de Deus. A soberania de Deus. Então, nós aprendemos nesse primeiro aspecto que Deus fala. E Deus tem falado conosco? Como tem sido a nossa vida cristã? Nós temos percebido em nós mesmos mudanças muito rápidas e drásticas, violentas. Às vezes alegamos que é a modernidade. Eu não vou mais na igreja porque a igreja já vem aqui através da transmissão dos seus cultos. É uma mudança muito drástica. Até pouco tempo, todos nós tínhamos como objeto do nosso amor a Deus exteriorizar, estando aqui na igreja, apertando a mão dos irmãos, abraçando os irmãos, compartilhando das bênçãos que os irmãos recebiam, orando por muitos outros enfermos, acamados, visitando outros mais. De repente nós distanciamos de tudo isso. Distanciamos de tudo isso. E Deus continua falando. Ele não deixou de falar para nós. Mas acontece que nós não estamos querendo ouvir. Não estamos querendo ouvir. Nós estamos vivendo um tempo de muitos crentes autossuficientes. Estamos falando de crentes. Nós não estamos falando de pessoas lá do mundo, ou de religiosos. Crentes autossuficientes. E ele fala sobre isso aqui, né? Eliú, olha, eu sou o mais novo entre os demais amigos de Jó. E nem por isso a minha palavra deve ser desprezada. Precisamos ponderar, porque a regra é que Deus fala, né? Seja eu crente novo ou crente antigo, Deus fala. Seja uma criança, um adolescente, um pré-adolescente que já tem conhecimento de Deus, seja um idoso. Nós precisamos todos convergir para essa verdade. É o que Eliú estava dizendo aqui. Deus fala, Jó. Deus fala. Ele faz, Bildade, Zofar, todos. E é o que está acontecendo aqui nessa manhã. Deus está nos sacudindo e dizendo o seguinte, olha, eu falo com você. Você quer ouvir? Você está ouvindo? Como você está ouvindo? Esse ouvir seu tem um objetivo? Porque a minha fala tem objetivos. Olha os objetivos aí. Tirar a alma da cova, da corrupção, da morte, apartar do mal. Mas nós não estamos ouvindo. Aí ficamos com um pé lá no pecado, outro pé aqui na igreja.
Deus fala. Um outro aspecto importante que Eliú destacou aqui em todo esse contexto: Deus é bondoso. Deus é bondoso. Mas não é o que está circulando hoje em dia na vida dos crentes. Por que não é? Porque eu estou sempre insatisfeito com Deus. Ah, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, ou Deus me ofereceu isso que eu não queria. E estamos sempre lamentando o que recebemos, o que temos. Eu costumo dizer isso sempre lá em casa. Gente, nós precisamos agradecer mais. Nada está bom para ninguém. Se tem um alimento na mesa, mas isso eu não gosto. Se tem uma veste para vestir, mas essa não é da moda. Se tem um carro para andar, mas esse gasta muito. Não estamos satisfeitos com nada. E como é que a gente vai dizer que Deus é bondoso? Temos saúde? Ou se não temos, Deus está nos dando recurso para tratar? E aí, com atos, com palavras, com gestos, nós estamos dizendo que Deus não é bondoso. E Eliú fala: olha, Jó, olha o que você tem, o que você passou. Como é que você está dizendo que Deus não é bondoso? Olha, Bildade, Zofar, ele faz. Pensem direitinho. Deus fala, primeiro aspecto. Deus é bondoso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, nós conhecemos esse clássico texto da palavra de Deus, né? É muito fantástico para a gente ler, para a gente interpretar, para a gente ouvir, não é mesmo? Olha o que está escrito lá. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, olha só, olha como ele começa, o apóstolo Paulo começa. Para que eu não envaidecesse, para que eu não ensoberbecesse, para que eu não achasse que eu seria o melhor. E ele usa as palavras: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha, essa palavra do apóstolo Paulo, escrita para cada um de nós, é um reconhecimento seguro de que Deus era bondoso para a vida de Paulo. A interpretação, né, dos estudiosos não firma uma posição no que seria esse espinho na carne, mas não era nada de agradável, podemos pensar assim, né? Não era nada de agradável. E ele pediu ao Deus que ele ouve, ao Deus que ele sabe que fala, né? E esse Deus que ele ouve e que
Paulo sabe que fala com ele e que sabe que é bondoso. Por 3 vezes ele pediu: Senhor, tira esse problema. E Deus falou assim: não, Paulo, não. Isso aí tem um objetivo. Isso aí tem um objetivo. E vai prevalecer a minha vontade. E o fato de você aceitar a minha vontade é uma declaração segura de que eu sei que você sabe que eu falo com você e que você sabe que eu sou bondoso para com você. Agora, vamos trazer isso para nós. Será que nós teríamos a força e a fé espiritual suficiente para agir como Paulo? Para agir como Paulo? Ah, mas não, Paulo está muito distante. Não, não, Paulo, nós passamos pelos mesmos problemas que Paulo passava e passou. É bem possível que você esteja vivendo um problema como eu vivo e todos nós, como cristãos, vivemos. Que queríamos que o Senhor tirasse de nós, ou não. E eu tenho uma relação imensa. Se o Senhor quiser, eu mostro para ele. Exatamente, exatamente. Mas ele fala assim: não, isso aí tem um objetivo. Isso tem um objetivo. Inclusive, no texto, é destacado aqui que, em outras palavras, né, o sofrimento pode ser também preventivo e não apenas punitivo. Olha o que Eliú estava falando para Jó. Você está achando que Deus está te punindo? Mas pode não ser isso, Jó. Ele não está vendo pecado aqui que possa punir a sua vida. Mas ele está querendo te prevenir do pecado. Olha que bondade. Olha como Deus fala. E quantas vezes ele já fez assim comigo e com você? Trazer um sofrimento, uma tribulação, para impedir que você venha pecar contra o seu Deus. Então, Deus fala, Deus é bondoso, Deus é justo. Deus é justo. E ele é justo observando alguns aspectos da sua justiça. Deus é santo demais para fazer qualquer coisa errada. Jó 34, 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade. Isto é, Deus não é ímpio. Longe de Deus qualquer pensamento de impiedade. E do Todo-Poderoso a perversidade. No sentido de que Deus não é perverso para com os seus. Deus trata com rigor o pecador, Deus trata com rigor o pecado, mas quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus e somos filhos de Deus, Ele nos trata, nos corrige, nos amolda à sua palavra, mas não com impiedade e muito menos com perversidade.
atributos negativos que são típicos dos homens. Então, Deus é justo. E é essa expressão que Eliú estava dizendo a Elifaz, a Bildade, a Zofar e a Jó. O que está acontecendo com você, Jó, não é por impiedade de Deus, não é por perversidade de Deus, porque isso não está dentro dos seus atributos, nos atributos de Deus. Isso são coisas que produzidas pelo pecado e está dentro do contexto do homem. Então, não pense assim sobre Deus. Não pense assim sobre Deus. Deus, portanto, é justo. Outro aspecto, justo em lidar com as pessoas. Jó 34, 11 e 12. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, é o versículo que nós acabamos de ler, no sentido de tratar as pessoas de forma diferenciada e de acordo com a lida de cada pessoa. Deus a agir de forma diferenciada, usando de 2 pesos e 2 medidas. Deus não faz isso. Deus é justo porque ele lida com as pessoas de forma imparcial. Imparcial. Ele não tem preferência por pessoas. Versículo 19 e 20 do capítulo 34 mostra isso para nós. Quanto menos a aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes. Olha só. Deus não analisa pessoas e faz diferenciação de pessoas, autoridades, príncipes e as pessoas comuns. Não, Deus não trata dessa forma. E nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Ah, eu estou passando por isso porque sou pobre. Ah, eu estou passando por isso porque sou rico. Ah, eu estou passando por isso porque sou culto. Ah, estou passando por isso porque sou inculto. Deus não nos trata dessa forma. Deus não nos trata dessa forma. E é isso que Eliú estava falando com Jó. Porque houve um questionamento, né? Que ele tinha tudo, depois ele perdeu tudo e que suas atitudes seriam diferenciadas para com Deus agora, porque ele não tinha nada. Mas Deus, ele tem como justo, agindo através dos seus preceitos dessa forma. Então, irmãos, nós estamos tendo essa concepção de Deus? Deus é justo. Deus é justo. Deus tem sido justo para com você? Às vezes nós não declaramos que Ele não tem sido injusto, né? Mas às vezes nós agimos
como se ele tivesse sido injusto para conosco. É momento de nós pensarmos. É momento de nós refletirmos na nossa vida espiritual e reconhecermos a justiça de Deus sobre nós. E lembrarmos que isso começa com o reconhecimento do estado de pecador, né, para a salvação. Nós estávamos perdidos, sujos, sem Deus, sem esperança, sem salvação, caminhando para a morte. E Deus, na pessoa de Cristo, fazendo justiça na pessoa de Cristo, nos justificando na pessoa de Cristo, nos colocou no lugar de filhos, nos lavou, nos purificou, né? E ele não pode conduzir de outra forma a não ser através de tudo isso que ele fez por nós na salvação. Ele não iria nos tratar com perversidade agora que somos filhos dele. Seria uma incoerência de Deus nos salvar para depois nos desprezar, nos humilhar, nos castigar. Ele tem coerência na sua conduta através da palavra. E é por isso que nós o adoramos a cada dia e precisamos adorar. E é por isso que a nossa vida deve ser em torno do próprio Deus, da fé que professamos. Como as coisas do mundo estão nos absorvendo e nós estamos valorizando mais as coisas do mundo do que aquilo que é de espiritual. E o Senhor, então, nessa manhã, nos convida para observarmos o que Eliú estava clamando Jó para observar. Que Deus fala, que Deus é bondoso, que Deus é justo. Vamos tratar agora rapidamente sobre o sofrimento. Eliú não tentou provar que Jó estava sofrendo devido a pecados cometidos, mas sim que sua imagem de Deus era incorreta. Ele estava vendo Deus de outra forma. A imagem que ele estava tendo de Deus era incorreta. Jó 33, 23 diz o seguinte: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão. Olha só. Declarar ao homem a retidão de Deus. Em todos os aspectos, Deus é reto. Em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor, Ele jamais age com arbitrariedade, mas Ele permite o sofrimento
nas nossas vidas, para que nós possamos observar isso aí. Que Ele é reto e prepara-nos o caminho para a retidão. Para a retidão. Deus não envia o sofrimento necessariamente para nos castigar por nossos pecados, mas sim para evitar que pequemos. É o cerne do sofrimento aqui no texto e daquilo que Eliú estava querendo transmitir para Jó. Deus não envia o sofrimento necessariamente para nos castigar, mas para evitar que nós venhamos a pecar. Será que é difícil nós entendermos isso? Nós estamos ainda na carne. E estando na carne, estamos sujeitos ao pecado. Olha que diferença. Deus é santo. Deus é santo. E Ele está lidando com alguém vulnerável na carne, embora sendo seus filhos. Se Ele, todo momento que nós pecarmos, lançasse um sofrimento na nossa vida, olha só, que catástrofe seria as nossas vidas. Que destruição seria para as nossas vidas. Mas você sente assim? Eu não sinto. E é assim que ele quer dizer, olha, você tem que se sentir abençoado sempre. Porque eu sou santo. E você está na carne, sujeito ao pecado. E é por isso que o Espírito de Deus transmite e fala com o nosso espírito. Nós tivemos na ceia até ainda há pouco. Que coisa maravilhosa, parecia que estava no céu. E agora imagine se eu venho para a ceia achando que Deus está me castigando aqui, Deus está me castigando, Deus está me... Não! Deus está nos abençoando. E esse é o foco dele. Pode vir um sofrimento através do pecado? Pode. Ele é soberano. Mas isso não é regra diante de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Não é regra. E eu até destaquei aqui, Deus não é causa original do sofrimento. Deus não é causa original do sofrimento. Basta nós começarmos lá por Gênesis. O que está escrito lá em Gênesis quando Deus fez todas as coisas? Eu anotei aqui. Gênesis 1:31. Olha lá. Deus fez todas as coisas e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Ah, mas isso aí foi antes do pecado. Tá, mas na concepção de Deus, o que ele fez foi daquela forma ali. Com aquelas características ali. O que deturpou e nos fez sentir sofrimento? Foi culpa de Deus? Não. Foi o pecado.
e nós estamos alertados disso, e mesmo assim nós pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tem Deus ali? Não tem Deus ali. Então, podemos dizer que Deus não é a causa original do sofrimento. E sabe que tem muito cristão pensando assim? Às vezes foi acometido de uma enfermidade para a morte e culpa Deus. Às vezes fez um negócio que não deu certo, culpa Deus. Às vezes tem um descontrole familiar, culpa Deus. Como disse, às vezes não fala, nós não falamos, mas a forma como nós agimos é uma demonstração segura de que achamos que a culpa do sofrimento é de Deus. Romanos 8, 19 a 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto até agora. Sofrimento. Sofrimento. Mas Deus avisou. Deus avisou. Eu anotei aqui, referindo-se a Gênesis, e viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo foi criado de forma harmônica, proporcionando o melhor ambiente para o ser humano. No entanto, por causa do mau uso do livre-arbítrio, o mau uso do livre-arbítrio do homem, o pecado teve o seu lugar na humanidade, conforme nós lemos aí em Romanos. O sofrimento como consequência do pecado. É um grande equívoco dizer que todo sofrimento vem de Deus, pois nós mesmos podemos ser a causa de parte de nossa dor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrando, aqui está falando de um paralítico, no templo, e disse-lhe, depois de ter curado, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O sujeito é o que nós interpretamos daqui, estava sofrendo com uma paralisia por causa de pecado. Olha só, não peques mais, é porque ele tinha pecado, e por isso ele estava sofrendo. Para que não te suceda alguma coisa pior. Então,
Nem sempre o sofrimento é trazido por Deus. Podemos até dizer, como homens que somos, a grande maioria dos nossos sofrimentos são provocados por nós mesmos. São provocados, como nesse homem aí. Depois Jesus encontrou lá no templo e disse: olha, rapaz, eis que está são. Não peques mais, porque pode vir coisa pior para você. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: não erreis. Isso aqui eu ouvia muito da minha mãe, quase todo dia. A lei da sementeira. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem verdade tão absoluta como essa em relação à lei da sementeira. Só vamos colher aquilo que nós plantamos. Oi? Deus está fazendo tudo isso para ele entender tudo que ele deu. E nós não temos nada para poder oferecer. Então parece que ele estava achando que tudo aquilo que ele estava passando era mérito dele. Não era mérito dele. Nós temos como igreja, nós não temos mérito, tudo vem de Cristo. Nós temos piedade diante de Deus, sabendo que tudo vem dele. A irmandade com aqueles que não ouviram, está destacando aqui que Jó estava pensando que tudo que ele recebeu e tinha era fruto da sua própria pessoa, né? Do seu próprio esforço. Mas Deus estava mostrando para ele que ele é soberano, Deus é soberano. E através das palavras de Eliú, né, estava mostrando isso. Exatamente. E para encerrar, irmãos, a finalidade do sofrimento. A finalidade do sofrimento. Salmo 119, 67 em diante. Salmo 119, versículo 67 em diante. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha só. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido. Olha só, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Até aí. Que bom se todos nós, nesta manhã, pudéssemos sair daqui falando esse versículo 71 do Salmo 119, né? Foi bom ter vindo aqui hoje, porque Deus me mostrou que foi bom ter sido afligido, ou está sendo afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Que o Senhor abençoe a sua palavra, irmãos, e nos ajude a compreendermos que Deus fala, Deus é bondoso e Deus revela o seu amor para cada um de nós. Amém.